Boa noite a todos. É uma alegria a gente voltar a essa casa para a gente conversar um pouco mais sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos. Mesmo nesse dia frio, que não está tão frio assim, não sei, tem lugar aí que a gente vê que está um gelo, né? Está fazendo aí 2 graus, 0 graus, né? E a gente está um pouco mais frio, né? Mas é hora da gente tirar um pouquinho o casaco, se aquecer um pouco. Mas é muito bom a gente se reunir. Então a gente agradece a oportunidade, o convite da casa, para que a gente falar, comentar o Evangelho, que faz muito bem para a gente que fala. E, naturalmente, a gente espera que também faça bem para aquelas pessoas que ouvem. O Evangelho que a gente vai comentar na noite de hoje se refere ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem que a gente vai comentar. E o capítulo 12 tem como título Amai os vossos inimigos. Então a gente vai ler um trecho, para quem não conhece, eu acho que talvez todo mundo aqui conheça, mas o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus explicado à luz do Espiritismo. Então, aqui, não todo o Evangelho, mas vários trechos do Evangelho, né, de Jesus, que estão lá no Novo Testamento, e explicado por Allan Kardec, pelos Espíritos, para a gente compreender melhor. Então, a passagem que foi tirada nesse capítulo e foi colocada aqui para a nossa reflexão é uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que faz parte do Sermão da Montanha. Aprendestes que foi dito, isso Jesus falando, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, essa passagem do Evangelho de Mateus, Jesus nos mostra que Deus ama a todos da mesma forma. Faz o sol raiar sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Deus distribui suas bênçãos para todos. Nem todos aproveitam, naturalmente, da mesma maneira. E Ele nos conclama, nos convida a seguirmos o exemplo do nosso Pai, a sermos bons para todos, independente se são bons ou maus. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que ela fala: devemos fazer o bem aos bons porque eles merecem e aos maus porque eles precisam. Então, na verdade, isso distingue muito o cristão daquele que não é cristão. Isto é, ser cristão não basta ser apenas falar de Jesus, não basta louvar Jesus, não basta orar para Jesus. Precisamos internalizar os seus ensinamentos. Ele nos ensinou: se vocês me amam, guardem, pratiquem os meus mandamentos. É isso que ele pediu para a gente. Então, o ponto alto, talvez, da mensagem do Cristo é esse: amar os inimigos, amar aqueles que nos querem mal, amar aqueles que muitas vezes nos perseguem, que nos caluniam. Mas o amor, será que Jesus, com essa palavra, amar o inimigo, ele fala que a gente deve amar o inimigo com o mesmo sentimento que a gente ama um amigo? Que a gente deve amar o inimigo com a mesma ternura e mesmo carinho
que a gente tem, por exemplo, com uma pessoa da nossa família, com uma pessoa que a gente quer bem, né? Naturalmente, nas nossas condições atuais, isso é impossível. Nós não podemos sentir por uma pessoa que sabemos que nos quer mal a mesma ternura, o mesmo sentimento que nós temos para uma pessoa que nos quer bem. Porque o nosso coração, como diz Kardec nessa mensagem, nas suas explicações, bate diferente ao encontrar um amigo e ao encontrar um inimigo, alguém que não goste da gente, alguém que nos odeie, alguém que simplesmente tem algum problema conosco. Nós não temos a mesma confiança. E a expansão do carinho, do afeto, exige confiança. Mas o que significa amar o inimigo? Amar o inimigo, Jesus já falou aqui, né? Fazer o bem àqueles que vos odeiam, orar por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Fazer o bem para aquelas pessoas que nos odeiam é possível fazer. A gente pode pagar o mal com o bem. Não só pode, como deve. A gente não deve dar o troco e fazer o mal, senão a gente entra na mesma faixa de vibração. A gente se torna também um espírito desequilibrado, porque se uma pessoa tem ódio da gente, com certeza essa pessoa tem algum problema íntimo. Ninguém que é feliz, ninguém que está em paz consigo, com Deus, tem ódio do próximo, quer o mal ao próximo. Então nós temos que quebrar essa vinculação com o mal e desejar o bem a essa pessoa. Orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Nós podemos, isso é uma das coisas primeiras que nós podemos fazer. Talvez seja muito difícil, às vezes, até a gente conversar com alguém que a gente sente alguma aversão, que a gente sente que a pessoa não nos quer bem, mas podemos orar por elas. Ao mentalizar uma pessoa, nós começamos pedindo a Deus que nos dê forças, para que Deus abençoe essa pessoa, para que Deus derrame muita luz. A gente está fazendo um bem danado à pessoa, mas principalmente a nós mesmos. Nós estamos mudando de faixa, nós estamos mudando de sintonia. Ao invés de ficar sintonizados com o ódio, porque o ódio, ele nos algema a outra pessoa. Outro dia tem uma pessoa que perguntou a um sábio se a gente deveria ser obrigado a amar. Ele falou assim, não, de forma nenhuma, a perdoar. De forma nenhuma, não perdoe. Sofra por alguma coisa que o outro fez. Fique com essa pessoa no seu pensamento, no seu sentimento, se é isso que você quer, se é isso que você gosta. Então, você não é obrigado a perdoar. Mas, o que ele quis dizer é que a gente não vai conseguir ser feliz se a gente não conseguir superar os sentimentos negativos que existem dentro de nós. Então, amar os inimigos é a gente superar esses sentimentos negativos. Alguém nos fez grande mal, alguém nos prejudicou, alguém nos difamou. A primeira coisa que a gente pode fazer é pedir ajuda a Deus, à espiritualidade amiga, e procurar vibrar por essas pessoas. Porque essa vibração pode, inclusive, ajudar a reconciliação futura. Às vezes, nós, com as nossas preces, podemos realmente tocar o coração daqueles que se dizem nossos inimigos. Porque nós, como espíritas, como cristãos, não podemos ser inimigos de ninguém. Não podemos querer desejar o mal a ninguém, né? Existe uma frase que fala o seguinte: o cristão que perdoa é feliz. O cristão que não perdoa não existe. Porque não existe cristão sem perdão, cristianismo sem perdão. Então, nós temos, como discípulos de Jesus, como alguém que já conhece o Evangelho, buscar essa reconciliação, nem que primeiramente seja pelo pensamento, pela oração, buscando mentalizar coisas boas, desejando coisas boas
para essas pessoas, sem que para isso nós precisemos conviver com a pessoa, ou se tivermos que conviver, nem que para isso nós temos que ter os mesmos sentimentos que a gente tem com o pai, com a mãe, com a esposa, com o marido, com os filhos. Não é a mesma coisa. Allan Kardec diz o seguinte, na explicação desse trecho: amar os inimigos não é ter para com eles uma afeição que não está na natureza. Não está na nossa natureza ter uma afeição, pelo menos na nossa natureza atual, ter uma afeição por uma pessoa que nós sabemos que nos quer mal. Porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, né? Aquela coisa assim, é desejar o bem para a pessoa. Porque muitas vezes a gente fala que perdoa, mas a gente, quando a pessoa passa por uma situação de sofrimento, a gente fala, bem feito. Deus está castigando. Isso mostra que os nossos sentimentos estão ainda ruins em relação àquela pessoa. E nós temos que dar conta dos nossos sentimentos. São os nossos sentimentos que podem nos levar para o paraíso ou para o inferno. Não externamente, mas internamente. Porque quem perdoa, quem ama, quem deseja o bem, começa a construir o paraíso dentro de si mesmo. Hoje a gente vê cada vez mais a importância do que a gente pensa, do que a gente sente para a nossa própria felicidade. Até algum tempo atrás, nós éramos tão materializados que achávamos que só os bens materiais fariam a gente ser feliz. E a gente sabe que hoje os bens materiais são coisas importantes, né? Nos dão conforto, nos dão segurança, mas a felicidade vem dos sentimentos que carregamos conosco permanentemente. Então, se temos uma mágoa muito grande de alguém, aquilo vai impedir a gente de ser feliz, não importa a situação em que nós estejamos, não importa o sucesso que a gente tenha, o dinheiro que a gente tenha, a fama que a gente tenha. Não sei se já comentei essa história aqui, mas eu gosto muito dessa história, que é uma história real e de uma pessoa conhecida, que é o nadador americano Michael Phelps. O Michael Phelps é considerado por alguns o maior atleta de todos os tempos, porque ele foi o que mais ganhou medalhas de ouro em Olimpíadas e de todos os tempos. Ele ganhou medalhas em 3 Olimpíadas, se não me engano. Depois que ele ganhou em 2 Olimpíadas seguidas, né, ele ganhou mais medalhas de ouro do que o Brasil ganhou em todas as Olimpíadas somadas. Só ele sozinho. Né? Então, ele se tornou um fenômeno, uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa, rica, porque tinha patrocínio, tinha tudo, mas ele tinha um problema mal resolvido dentro dele. E esse problema levou ele a se afastar das pessoas, ser uma pessoa arrogante, onde a própria equipe de natação não gostava dele, a equipe de atletismo dos Estados Unidos, a equipe olímpica dos Estados Unidos também não simpatizava com ele. E ele, se afastando das pessoas, ele começou a procurar algum consolo, entre aspas, nas drogas. E foi pego. E aí, aquela mesma imprensa que exaltava ele, derrubou ele. E a família, preocupada, internou ele numa clínica de reabilitação. E lá um amigo dele foi lá visitá-lo, um amigo dele evangélico. E esse amigo levou um livro para ele, um livro de um pastor americano que falava da importância do perdão. E ele leu esse livro, e aquele livro foi um despertar para ele, porque ele percebeu que ele tinha um problema sério com o pai. O pai tinha abandonado ele e a mãe quando ele tinha 9 anos de idade, e ele nunca havia perdoado o pai. Então, tudo que ele havia conseguido, né, as vezes que o hino americano tocou para ele, deve ser uma emoção muito grande para uma pessoa, principalmente para um atleta que disputa sozinho, por exemplo, que não é uma equipe, como no futebol, no basquete, mas o hino tocar para ele. Né? Então, a pessoa chega no topo lá do pódio, né? E ali toca o hino do país para você, e a medalha. É uma exaltação, nada daquilo fazia apagar aquela chaga no seu coração.
Nada daquilo. E ele, lendo esse livro, ele percebeu. E aí, o que ele fez? Ele saiu da clínica, procurou o pai, foi lá, conversou, disse para o pai que perdoava, abraçou o pai, e aquela nuvem que ele carregava dentro dele se dissolveu completamente. Ele finalmente casou com a sua noiva, uma noiva que ele tinha, se casou, teve um filhinho, e quando ele veio para o Brasil na Olimpíada de 2016, ele já era uma pessoa transformada. E era tão querido pela equipe olímpica que a equipe olímpica o elegeu o porta-bandeira dos Estados Unidos. E ele continuou ganhando ouro, mas ele estava feliz, estava com o filho, estava com a mulher, estava em paz consigo mesmo. Então hoje a gente percebe que essa é uma realidade. Se a gente não tiver em paz com a gente, se a gente não tiver com os nossos sentimentos resolvidos, a gente não vai conseguir ser feliz. É por isso que Jesus nos ensina: amem, desejem o bem aos seus inimigos, procurem ajudar e não a odiar, não procure vingança, porque essa é uma espiral que só tende a nos levar para o buraco. E tem um outro detalhe, uma outra coisa que nesse capítulo é dito e que é muito importante mesmo, que é a questão dos inimigos desencarnados, daqueles inimigos do mundo espiritual. Então aqui Allan Kardec faz o seguinte comentário: tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é isso. Ninguém é mau para sempre. Não existe aquela pessoa que é má. Ela está num processo ainda de maldade. Ela está equivocada. Ela ainda está iludida. Mas ninguém é mau para sempre. Nós somos criados por Deus. Se uma pessoa fosse ser má para sempre, Deus teria errado. Teria criado um ser que pudesse ser eternamente mau. Por isso também não faz sentido as ideias do diabo, do demônio, né? Existem sim espíritos cruéis, espíritos que às vezes perseguem, que agem às vezes, simbolicamente falando, de uma maneira diabólica, mas não de um ser voltado para o mal eternamente, porque isso representaria um erro da criação de Deus. Deus, claro, nós podemos às vezes deixar o caminho do bem, mas um dia voltaremos a ele, porque nós sentimos dentro de nós o apelo divino sempre. Mesmo que nós calemos esse apelo, mesmo que a gente não ouça ele por um tempo, mais cedo ou mais tarde a gente vai sentir a necessidade de voltar à casa do Pai, como na parábola do filho pródigo. Então não existe pessoa má para sempre. A gente vê um assassino, a gente vê na televisão, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para não se deixar levar pelas emoções que esses apresentadores tentam passar para a gente. Essas pessoas nos instilam ódio às vezes. E o que a gente vê quando a gente vê uma pessoa cometendo um crime, é procurar orar por aquela pessoa, para que ela se transforme, para que ela se modifique, para que Deus toque o coração, que ela consiga sentir a assistência espiritual que sempre está envolvendo a gente, mas que por enquanto ela não sente isso. E ela se deixou levar pelo caminho do crime. Quando alguém entra pelo caminho do crime, a gente sabe quando a pessoa entrou, mas não sabe quando vai sair. Porque depois tem as consequências funestas, que às vezes levam séculos. Então, nós como espíritos temos que começar a enxergar o próximo de uma maneira diferente do que as pessoas que não são espíritas enxergam. Nós olhamos uma pessoa, sabemos que ela, como nós também, nós não sabemos que se nós cometemos crimes no passado, e muito provavelmente todos nós já cometemos, senão não estaríamos na Terra, um mundo de provas e expiações. Estaremos já num mundo mais feliz, num mundo melhor. Se estamos aqui é porque nós temos pendências, temos dívidas a reparar. E a gente paga a dívida não é sofrendo, é reparando, é fazendo o bem no lugar de fazer o mal.
ajudando o próximo onde antes nós prejudicamos. Então é só assim que a gente pode reparar os nossos erros. E é isso que a doutrina espírita nos ensina. Então temos que ser diferentes, temos que olhar ou nos esforçarmos para olhar de uma forma diferente os nossos irmãos em humanidade. E lembrar que ninguém é mal para sempre. Não tem aquela história, fulano não presta e nunca vai prestar, isso não existe, porque seria um erro de Deus. E tem um outro detalhe que Allan Kardec levanta, que é muito importante. O espírita sabe ainda que a morte não o livra, senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Então, isso é um lembrete que nós devemos ter também. Muita gente acha que se eliminar o inimigo, fulano de tal, né, preferia que, às vezes, comete uma vingança, acha que se matar, você matando a pessoa, você está matando o corpo dela. Mas ela continua viva, e continua viva para atuar muito mais livre do que atuava antes. Então, a morte não é solução para os inimigos. A morte pode muitas vezes trazer para dentro da nossa casa aquele inimigo que às vezes está longe, que nós odiamos e que muitas vezes, ao fazer o mal a ele, nós buscamos e trazemos ele para ficar junto da nossa casa. Às vezes no nosso quarto, habitando junto a nós. Então a gente vai vendo com o Espiritismo que nós temos que ter consciência de como é que funciona a vida. Isso é realidade. Isso não é invenção de um teólogo, de alguém que inventou. A gente, né, ou melhor, pessoas como Allan Kardec e outros, buscando conhecer o mundo espiritual através do depoimento de milhares de espíritos, não foi de um espírito só, mas foram de milhares, fomos descobrindo que o mundo espiritual não era como os teólogos imaginavam, onde tem um céu, um inferno, às vezes um purgatório. O mundo espiritual é muito mais dinâmico e reflete o que nós somos. O que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Então, se nós temos inimizades, Jesus chegou a falar isso. Reconcilia-te depressa com o seu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Pelo menos da nossa parte, devemos não guardar rancor, desejar o bem e fazer todo o bem que for necessário. E jamais pensar em fazer o mal ao nosso próximo, porque nós estamos enganando a nós mesmos. Tem uma história contada pelo nosso querido irmão X, que é o espírito Humberto de Campos. Ele mudou a assinatura dele para irmão X. Depois que ele escreveu alguns livros pelo Chico Xavier e assinou como Humberto de Campos, ele desencarnou em 1934, se não me engano, e foi membro da Academia Brasileira de Letras. E a família dele estava ainda encarnada na época que ele desencarnou, na época que ele passou a escrever mensagens pelo Chico. E aí, quando a família dele viu os livros escritos Humberto de Campos, a família dele resolveu entrar com um processo contra o Chico, pedindo direitos autorais. A família não questionou se era verdade. Falou, não, já que é ele, então nós queremos uma parte do dinheiro dos livros, né? E no julgamento o juiz não deu ganho de causa para a família, naturalmente, né? Os direitos só correspondiam enquanto as pessoas estavam aqui na Terra. Depois a pessoa fazia o que bem entendesse, né? Não tem a legislação humana, não atinge os espíritos, né? Pelo menos por enquanto não, né? E só que Humberto de Campos, né, para não criar mais problemas, para não ter mais esse tipo de problema, passou a assinar então como irmão X. Mas é o mesmo espírito. O espírito que escreveu o livro Boa Nova, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que são clássicos da literatura espírita, e uma série de livros com contos, crônicas e histórias tão importantes e tão tocantes para a gente. Mas aqui ele nos conta uma história curta, eu vou ler alguns trechos, e ele conta uma história
de um verdugo e de uma vítima. Então ele começa com uma cena de uma enchente, né? Uma região onde o rio estava transbordando. Então o que ele fala, né? Aqui e ali, na crista espumosa da corrente pesada, boiavam animais mortos ou deslizavam toras e ramarias. Então aquela enchente, o rio levando animais mortos, pedaços de árvore e coisas desse tipo. Famílias inteiras abandonavam casebres, carregando aves, quando não estavam puxando algum cavalo magro. Então as famílias também fugindo dessa cheia terrível. Quirino, o jovem barqueiro, que 26 anos de sol no sertão haviam enrijado de todo, ruminava plano sinistro. Então, a história começa com o Quirino, que era um barqueiro de 26 anos, e ele começava a pensar num plano sinistro na sua cabeça. Qual era esse plano? Não longe, em uma casinha fortificada, vivia Licurgo, conhecido usurário das redondezas. Todos o sabiam proprietário de pequena fortuna, a que montava guarda vigilante. Então, o Quirino, sabia que esse senhor Licurgo morava numa casinha fortificada, mas isolada, e que era rico, era usurário, era pão duro, e guardava muito dinheiro. Todo mundo sabia que ele tinha dinheiro, que ele tinha recursos, que ele tinha com ele mesmo. Então, o que passou na cabeça do Quirino? Né? O velho, dizia Quirino para si mesmo, será atingido na certa. É a primeira vez que surge uma cheia como essa. Agarrado aos próprios haveres, será levado. E se as águas devem acabar com tudo, por que não me beneficiar? O homem já passou dos 70. 70 para a gente hoje é relativamente novo, né? Mas morrerá a qualquer hora. Se não for hoje, será amanhã, depois de amanhã. E o dinheiro guardado? Não poderia servir para mim, que estou moço e com pleno direito ao futuro? Então, olha o que passou na cabeça do rapaz. Ele sabia que o cara estava ali, com dinheiro guardado em casa. Falou, bom, já tá velho, mora sozinho. O rio vai levar ele, né? E se não morrer agora, já vai morrer, logo vai morrer. Por que eu não posso aproveitar a situação e pegar o dinheiro para mim, que sou novo, que posso fazer um bom uso desse dinheiro, né? Então, ele bolou esse plano maquiavélico. E aí, o aguaceiro caía sempre, na tarde fria. O rapaz, hesitante, que a consciência está dizendo, o que você está fazendo é errado, mas ele foi lá, bateu na porta do casebre, né, da casa lá do seu Licurgo. Seu Licurgo, e ante o rosto assombrado do velhinho, que apareceu na janela, informou: se o senhor não quer morrer, não demore. Mais um pouco de tempo e as águas chegarão. Todos os vizinhos já se foram. Em parte isso era verdade, né? Mas claro que o objetivo dele, a intenção dele era ficar com o dinheiro do senhor lá, né? Não, resmungou o proprietário, né? Moro aqui há muitos anos. Tenho confiança em Deus e no rio. Não sairei. Porque não era confiança em Deus e no rio, ele estava apegado ao dinheiro, né? As coisas que ele guardou. Então ele estava preso àquilo ali, né? Venho fazer-lhe um favor, disse o rapaz. Agradeço, mas não sairei. Tomado de criminoso impulso, o barqueiro empurrou a porta e avançou sobre o velho, que procurou em vão reagir. Não me mate, assassino! A voz rouquinha, contudo, silenciou nos dedos robustos do jovem. Então o jovem estrangulou o velho. O velho caiu morto ali. O Quirino pegou um pequeno molho de chaves do grande cinto do velho. O velho andava com a chave dentro de casa, andava com as chaves do cofre, das coisas, tudo pendurado nele, né?
E em seguida vasculhou todos os lugares. Gavetas abertas mostravam cédulas mofadas, moedas antigas e diamantes, sobretudo diamantes. Realmente o senhor tinha bastante coisa. Enceguecido de ambição, o moço recolhe quanto acha. A noite chuvosa descera completa. Que ninguém viu, ninguém podia ver, não tinha ninguém mais ali. Estava de noite, estava chovendo, o pessoal tinha ido embora daquela região. Quirino toma os despojos da vítima num cobertor e, em minutos, o cadáver mergulha no rio. Então, ele embrulhou o senhor, o Licurgo, no cobertor e jogou no rio, para ele ir embora. Né? Logo após, volta à casa do Licurgo, recompõe o ambiente e afasta-se, enfim, carregando a fortuna. Então, cometeu o crime. Aparentemente perfeito perante a justiça terrena, né? Passado algum tempo, o homicida não vê que uma sombra se lhe esgueira à retaguarda. É o espírito de Licurgo que acompanha o tesouro. Então, um era tão preso ao tesouro, claro, ele levou, né? Tem até uma história do Chico, talvez alguém conheça, né, essa história, uma história até bastante conhecida. Diz que uma família chegou para o Chico, né, e falou: Chico, nós estamos com muitos problemas, né? Problemas obsessivos em casa, e transtornos e tal. Chico, meu filho, comecem a fazer o evangelho no lar, comecem a orar, né? E a trabalhar na beneficência, né? E assim o pessoal começou a fazer, né? Começou a estabelecer o estudo do evangelho no lar, começou a também ajudar o próximo, e assim se passaram 10 anos. Com 10 anos, quando eles estavam completando 10 anos do evangelho no lar, a casa deles foi roubada. E eles tinham umas joias com eles, né, guardadas. E o ladrão levou as joias embora. E aí, eles foram lá para o Chico, mas Chico, você falou para a gente rezar, para a gente fazer o bem. Depois de 10 anos que a gente está fazendo o evangelho no lar, a nossa casa é assaltada e levam, né, as joias que eram nossas, né, que eram de família. Ele falou: pois é, meu filho, aquelas joias tinham um grupo de espíritos ligados a ela. O ladrão levou as joias e levou os espíritos juntos. Agora vocês estão livres, pode ficar tranquilo, que ninguém vai mais perturbar vocês. Então, tem espíritos que ficam presos àquelas joias. Imagina, né, na época como é que fala, do garimpo aqui no Brasil, né, na Brasil Colônia, aquela coisa toda, né? Eu não sei se alguém conhece Diamantina, lá em Minas. É uma coisa assim terrível, né? O que tem de diamantes ali escondidos até hoje, casos que se ouvem, né? Eu tive lá uma vez, uma única vez, o pessoal espírita estava contando para gente que já aconteceu, por exemplo, de terem que desmanchar uma casa velha. Aí mandaram uma máquina da prefeitura para derrubar a casa. Deu 5 horas da tarde, o maquinista não voltava. E aí, quando foram ver, o maquinista tinha sumido. Porque ao derrubar a casa, descobriram na parede da casa diamante escondido. Né? Então, catou os diamantes, mas muito provavelmente levou também um grupinho de espírito que estava ali, que tinha talvez escondido aqueles diamantes ali. Porque muita gente ficou com aquela obsessão pelas essas coisas. Né? E Diamantina, faz bastante tempo que eu estive lá, mas foi a única casa espírita que a gente foi, que a gente conheceu, e não tinha nem placa na frente. E eles falaram: olha, no ambiente espiritual aqui, Diamantina continua como se fosse há 200 anos atrás. Escravos, senhores e tal, a pessoa continua naquele ambiente ainda. Terrível, né? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. E o Licurgo foi atrás dele. Pressionado pelo remorso, o barqueiro abandona a região e instala-se em grande cidade com pequena casa comercial e casa-se. Então ele estava pressionado pelo remorso, ele estava sentindo remorso pelo que fez. Aí procura ir embora, monta uma casa para outra cidade, uma cidade maior, monta uma casa comercial e se casa.
procurando esquecer o próprio arrependimento, mas recebe o velho Licurgo reencarnado por seu primeiro filho. Vai ser o herdeiro de tudo que ele pegou, né? Então, a lei divina faz isso também. Ao mesmo tempo que criamos inimigos, a lei divina, para corrigir, para que aprendamos a nos amar, se nós não aprendemos a amar antes, então, para que nós aprendemos a amar, a lei divina coloca os nossos inimigos dentro da própria casa. Eu li uma frase que eu achei muito interessante, assim, até de certa forma engraçado, mas não deixa de ser verdadeira, né? De certo ponto. Fala assim, que Jesus ensinou a gente a amar o próximo e ao inimigo. Provavelmente porque os dois são a mesma pessoa. A pessoa próxima da gente talvez seja o nosso inimigo também do passado. E ali, como primeiro filho, por exemplo, né? Carinho, quer dizer, primeiro, olha como são as coisas. Ele tirou a vida do Licurgo. Ele vai dar a vida para o Licurgo. Ele vai cuidar, vai dar carinho. E depois vai devolver tudo que ele juntou, com correção monetária, com juros, para o filho. Principalmente para o filho mais velho naquela época, né? Que era quem herdava mais coisa. Então a lei divina é perfeita. Nós não conseguimos burlar a lei divina. E o pai não quer castigar os filhos e punir. Ele quer que os filhos aprendam a se amar. Então, se a gente faz isso, né, da nossa parte, se a gente aprende a amar o inimigo, aprende a amar o adversário, aquela pessoa que nos quer mal, nós estamos, na verdade, nos libertando dessa pessoa. Por incrível que isso possa parecer. Mas ao odiar, ao realmente desejar o mal, nós estamos nos aproximando. A lei faz com que a gente se aproxime, nessa ou em uma outra encarnação. Então, para nos livrarmos dos nossos sentimentos negativos e para que nós não venhamos ou tenhamos que conviver com pessoas que às vezes nós não temos grande afinidade, nós temos que aprender a amar. Não aquele sentimento terno, mas a desejar, amar no sentido cristão, de desejar o bem, de orar pela pessoa, de querer que a pessoa seja feliz, e com isso a gente está crescendo, está evoluindo, está se libertando do mal que muitas vezes nós fizemos, talvez não nessa encarnação, mas em encarnações passadas. Só o bem rompe as algemas do passado e permite que a gente avance. O mal faz com que a gente rode em círculos, permanecendo sempre ligado às mesmas pessoas. Basta ver os romances espíritas, onde as pessoas às vezes encarnam e reencarnam com aqueles mesmos compromissos porque não aprenderam a amar. E esse é o objetivo, é simplesmente que aprendamos a nos amar uns aos outros. Então, que a gente possa ter essa lucidez, aprendendo a nos amar e olhando, às vezes, aquela pessoa que está no nosso lar, às vezes, aquela pessoa que nós sentimos alguma diferença, que talvez sim seja alguém do passado que nos bate à porta, não para nos vingarmos, mas muito pelo contrário, para que nós aprendamos a amar, a fazer o bem àquela pessoa e que nós possamos, os dois, né, ou mais pessoas envolvidas, sermos felizes, porque Deus quer que seus filhos sejam felizes. E nós não seremos, enquanto guardarmos ódio e rancor no coração. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe sempre.